E no dia seguinte, ninguém morreu. É o ponto de partida para uma ampla divagação sobre a vida, a morte, o amor e o sentido, ou a falta dele. Ao explorar os efeitos da ausência da morte, numa sociedade fictícia, o autor convida-nos a repensar a nossa própria relação com a mortalidade e a finitude. Ele relembra-nos da precariedade da vida humana e da importância de valorizarmos cada momento que temos neste mundo. Sendo assim, destaquei 5 razões para ler As Intermitências da Morte. Começando pela exploração filosófica da morte. Ao longo de toda a obra, Saramago examina profundamente o conceito de morte e como a sua presença ou ausência molda a vida humana. Por exemplo, quando a morte decide parar de trabalhar, ela desencadeia uma série de consequências. Os hospitais enchem-se de pacientes terminais, uma vez que não podem morrer, o que termina um caos no Sistema Nacional de Saúde. As seguradoras enfrentam crises financeiras, já que não precisam mais de pagar indenizações por morte, e o governo entra em colapso, diante do desafio de lidar com esta nova realidade. O sarcasmo e a ironia, este estilo de escrita único de José Saramago, é uma das marcas registadas no livro, o que se pode analisar através do excerto que posso citar. O país encontra-se agitado como nunca. O poder confuso, a autoridade diluída, os valores em acelerado processo de inversão, a perda de sentido de respeito cívico, alastra a todos os setores da sociedade. Provavelmente nem Deus saberá onde nos leva. Falamos também das personagens memoráveis, que são ricamente desenvolvidas por José Saramago ao longo de toda a obra e que muitas vezes apresentam características peculiares que as tornam memoráveis. Por exemplo, a própria morte é retratada como uma personagem complexa e multifacetada. Ela observa o sofrimento e a confusão que a sua ausência causou e começa a questionar se foi ou não a decisão mais correta. Outros personagens, como o carteiro, que se apaixona pela morte, também são fascinantes, da sua forma. A crítica social. Saramago utiliza a premissa fantástica da interrupção da morte para fazer uma crítica mordaz à sociedade contemporânea. Ele examina questões como o envelhecimento da população, a burocracia governamental e ainda a desumanização das relações humanas, que também estão presentes no excerto que passo a citar. Tem razão, Sr. Filósofo. É para isso mesmo que nós existimos. Para que as pessoas levem toda a vida com o medo pendurado ao pescoço e, chegada a sua hora, acolham a morte como uma libertação. O paraíso? Paraíso ou inferno? Ou coisa nenhuma. O que se passa depois da morte importa-nos muito menos que o que geralmente se crê. A religião, Sr. Filósofo, é um assunto da terra. Não tem nada a ver com o céu. Não foi o que nos habituaram a ouvir. Algo que teríamos que dizer para tornar atrativa a mercadoria. E por último, o estilo literário inovador. Saramago é muito conhecido por este estilo, que inclui normalmente longas frases, falta de pontuação convencional e diálogos sem marcações. Isto pode ser desafiador no início, mas uma vez que o leitor se habitua, contribui para uma experiência única de leitura.